Bom, pessoal, eu quero então que vocês abram esse projeto aqui chamado Travel Photos, tá? Ele vai ter então 4 arquivos aqui de imagem. Ele já está setado aqui já com tamanho de palco normal, com tamanho de palco já definido, quer dizer. Nós vamos falar um pouco então agora sobre keyframes, né? Usando um pouquinho mais a timeline. Quando você vai usar aqui a timeline para criar uma pequena animação, uma coisinha assim, você tem que escolher então o momento em que essas alterações vão acontecer nos frames aqui, tá? E nesse projeto você pode ver aqui em Properties que ele está com 24 frames por segundo, tá? Se eu clicar aqui em cima do palco, então você vai ver que ele tem aqui FPS 24 frames por segundo, o tamanho do palco e a cor do palco também. Então tá, eu tenho aqui a imagem 1, tá? Image 1 aqui então. Olha só, eu vou aqui então no 120, tá? Aqui no 120 e vou pegar e arrastar a imagem 1 para o 120. Eu não posso colocar ele diretamente na timeline, não funciona, tá? Para isso tem que jogar no palco então, tá? Fazendo isso então, você pode criar um keyframe para ele, tá? Então jogando aqui no palco, eu vou lá no 120 e aperto F5 ou simplesmente Ctrl Z aqui, Insert Keyframe, que é a mesma coisa, tá? Então, quer dizer o quê? Que essa foto, que essa imagem vai aparecer do primeiro frame até o 120. Depois disso, não aparece mais, tá? Ok. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no frame 120 e vou adicionar o resto, né? Só que em vez de escolher cada uma, né, adicionar um por um, eu posso simplesmente selecionar aqui, ó, do 4, do image 4 até o image 2, segurando o Shift, tá? Aí eu aperto F5. O que eu vou fazer agora então é adicionar o resto, né, as outras 3 imagens. Segurando o Shift, então eu vou clicar aqui, ó, nas outras 3 e apertar F5 então para adicionar, tá ok? Então, gente, você viu que na camada aqui, nas camadas da timeline, tem uma que está mais clara e as outras 3 estão mais escuras. Por quê? Porque nessas 3 não tem nenhum conteúdo. Nós não temos uma imagem aqui igual na imagem 1, na image 1 aqui, tá? Então, você pode ver que ela também tem bolinhas aqui, mas essas bolinhas estão vazias porque são keyframes, mas os keyframes não têm nenhum conteúdo, não estão sendo usados de nenhuma maneira, né? Então, se você colocar aqui o playhead aqui no começo e apertar Enter, para ele tocar, ele vai só até o frame 120 e vai parar, né? Ok? Então, eu vou aqui tá no 125, ó, na layer de texto, e vou apertar F5, tá? Ou você pode clicar e escolher aqui Insert Keyframe. Você pode ver quando ele chegou aqui, ele não mostra mais esta imagem aqui. Por quê? Porque aqui no 125, esta layer aqui, a imagem 1, não vai até ela. Daí ele não tem um keyframe e não está visível aqui na 125. Uma coisa interessante para mostrar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui no frame 20, tá? Então aqui embaixo ele mostra para você em qual frame você está. Então, por exemplo, aqui no keyframe 20, eu vou colocar então um outro keyframe. Eu vou colocar Insert Keyframe. Aí aparece então um outro ponto, né, um ponto preenchido, mostrando que eu tenho um keyframe, que eu tenho conteúdo aqui. Mas antes dele aparece esse quadradinho aqui. Esse quadradinho está simplesmente dizendo para você que ele é o último keyframe normal, né, antes dessa alteração que você fez. E aqui então eu posso clicar e mudar ele para cá, por exemplo. Então, antes disso, ele vai para a posição original. E quando ele for para esse keyframe, que eu marquei e mudei de posição, né, logicamente que ele vai mostrar a nova posição, porque é uma marcação, uma posição chave para uma nova posição. Tá? Então esse quadradinho mostra que este é o último keyframe do movimento anterior ou da
posição anterior, tá? Então vou clicar com o botão direito aqui e vou em Clear Keyframe para deixar do jeito que estava, tá? Então, gente, o que eu vou fazer? Aqui essa primeira imagem, eu vou apertar a letra Q, tá? Para acionar aqui o Free Transform. E eu vou girar um pouco aqui, ó, tá? Vou colocar assim e colocar um pouco para cá. Então, quando eu tiver em 1 segundo da minha animação aqui, da minha pequena animação, eu quero que outra imagem apareça, né? Então, nós sabemos que esse projeto ele tem 24 frames por segundo. Então, quando estiver no frame 24, nós vamos estar no primeiro segundo da animação. Então, aqui, ó, no frame 24, eu vou inserir um blank keyframe. Então, eu vou aqui em Insert, Timeline, Blank Keyframe. Qual a diferença, então? Por que eu escolhi esse em vez desse? Na verdade, para essa layer aqui da imagem 2, não faz diferença nenhuma, porque quando você coloca um keyframe, ele vem com a informação do keyframe anterior. E como o nosso keyframe anterior aqui, nesse caso aqui, é vazio, não vai fazer diferença. Mas nós vamos usar aqui um blank keyframe, tá? Então eu vou deixar aqui nessa posição e vou pegar minha segunda imagem e vou colocar aqui, tá? Aqui, mais ou menos. Tá ok? Aí então, eu vou aqui até o frame 48, gente. Aqui. E vou colocar mais uma imagem. Vou aqui então Insert Blank, Insert Keyframe. Ou Blank Keyframe, tanto faz. E vou aqui na foto 3 e vou colocar aqui, tá? Aí, gente, eu vou fazer o que? Você pode ver que nós temos esse cadeadinho aqui. Então, eu vou selecionar das 3 layers aqui esse cadeadinho para travar essas layers, então, e a gente não conseguir mudar de posição e manter o trabalho que a gente fez aqui. Agora, nessa 4, vamos supor que você tenha pegado a imagem e colocado um keyframe no lugar errado, né? Como por exemplo aqui. É muito fácil resolver isso. Basta você clicar e arrastar até aonde você quer o seu keyframe, tá? Então vou colocar ela aqui no frame 72. Tá ok? E vou colocar ela aqui num lugar melhor. Vou aqui na imagem 3, eu vou destravar ela aqui e colocar ela mais ou menos aqui. Travar de novo. Vou aqui na imagem 4 e colocar ela aqui. Então, dessa maneira nós criamos uma animaçãozinha bobinha. Cada foto vai aparecer em cima da outra, tá? Então, gente, se você quiser alterar o movimento de cada um, por exemplo, aqui. Na terceira, então, eu não gostei desse movimento. Eu vou aqui destravar ela, então. Movimento não, dessa posição. Eu vou aqui em cima, ó, e vou girar ela aqui. Tá? Então ela mudou por completo, ó. Você pode ver que ela ficou toda destacada. Beleza. Vou na outra, então. Vou selecionar com o Q. Teclando Q e venho aqui, ó, e giro de novo. Então assim, pelo menos para mim, eu acho que ficou mais interessante visualmente. Né? Ok. Mas a gente ainda pode colocar um texto aqui para aparecer depois. Então, aqui, ó, exatamente quando aparecer a última imagem, aqui em cima, então, eu vou só selecionar ele e vou aqui na ferramenta de texto. Tá? Eu vou escrever então eu posso controlar aqui as opções de texto. Ó. Posso escolher, por exemplo, aqui a fonte. Então eu vou colocar aqui o famoso Arial, a famosa Arial. Aumentar um pouco o tamanho do texto. A cor do texto também tem que ser branca. E principalmente o alinhamento. Ó, aqui, ó, centro. Então vou colocar aqui fotos das férias. Mas olha só de novo o problema.
Eu esqueci de colocar um keyframe aqui, então eu pego esse primeiro, pego aqui e arrasto para cá, ó. Ah, sim, ele só vai aparecer aqui agora. Tá ok? Então, junto com a última foto, ele aparece. Mas se você não gostou disso aqui, você pode simplesmente colocar esse keyframe um pouco para frente. Depois da última foto, ele aparece. Aparece o texto então. Só que no final, olha só, ficou só o texto. O que eu tenho que fazer? Eu seleciono esses aqui então e arrasto para cá, gente, ó. Então as imagens aparecem também aqui no final, tá ok? Mas tem um outro problema. Olha só, quando chegou aqui, ó, a imagem, essa primeira imagem aqui mudou, né? Olha só, ela era assim e quando foi por último, ela mudou para a posição original. O que eu faço então? Eu removo esse frame aqui, né? Remove Frames, e aqui eu coloco um keyframe. Tá vendo? Então removi o outro frame que tinha da posição de uma posição anterior gravada, removi ele e coloquei um keyframe. Então ele adiciona a mesma posição anterior para essa posição aqui. Então olha só, apertando o Enter então, a gente vê as fotos e o texto, e ele para ali então. Ok? Então essa foi uma animação bem simples, tem aí esse arquivo para vocês baixarem e tentarem também, chamado Travel Photos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe as dúvidas aí nos comentários, no site ou no YouTube mesmo, que nós estamos postando esse mini curso, beleza? Obrigado e até a próxima aula.